A história de Poços de Caldas tem uma associação muito forte com a associação a divertimentos. Como é que tudo isso começou? Dr. Pedro Sanches, que foi o primeiro médico da cidade, ele veio pela primeira vez aqui em 1870. Depois, em 1871, ele passa a morar definitivamente em Poços de Caldas e estudar as águas, levando as águas de Poços de Caldas para outros países que tinham tradição como estâncias balneárias, e ele começa a observar que era importante não só tratar de forma medicamentosa as pessoas, mas também oferecer diversão, oferecer arte. Era, na verdade, um processo de reeducação. Esta colocação de Dr. Pedro Sanches, que ele acabou concluindo que não deveria ser um tratamento, se fui ao médico, volto para casa com uma lista de remédios a tomar, não. O paciente teria que ficar na cidade por 21 dias. Em 21 dias, ele ia tomar todos os banhos, mas ia como receita médica para a noite da cidade, para a vida cultural da cidade. Tinha que ser um tratamento físico, mental e espiritual. Mais tarde, essa atividade vai chamando atenção pelo seu potencial econômico e a gente vai tendo cassinos surgindo. Aí vai vir até 42, a gente vai ter uma sequência de quase 20 cassinos. 10 cassinos oficialmente, 10, 12 cassinos oficiais, mas ainda hoje, tanto tempo depois, a gente encontra em jornais antigos e descobre outros cassinos que tivemos também, não tão famosos, como o Cassino da Urca, como o Cassino ao Ponto, Cassino Ideal, outros cassinos. Meu nome é Francisco da Cunha. A minha função no hotel e cassino é manutenção, parte de carpintaria e marcenaria. No cassino eu coordeno as montagens de eventos e acompanho todos os eventos como brigadista socorrista. É um privilégio e um prazer você trabalhar num espaço que desde a estrutura e até as histórias de quem frequentou, de quem passou por ali, as coisas que ocorreram ali, tanto na parte do cassino, com a parte dos jogos, dos bailes, no hotel, as personalidades. E assim a vida cultural vai se estendendo em função dos cassinos. Nós vamos ter, em 1911, um grande cassino, teatro e cinema chamado Politeama, Avenida Francisco Salles, no mesmo quarteirão da Rua Assis Figueiredo, entre o antigo mercado e a prefeitura, hoje um supermercado. Ali nós vamos ter o Cine Politeama, que era alguma coisa extraordinária, não só como o primeiro cinema da cidade, mas o primeiro grande hotel da cidade, o Palace Hotel, completou em 2023 agora 100 anos. Talvez ele tenha sido até inaugurado antes do Copacabana Palace. O patrimônio, ele conta a história de que um dia foi valioso para um certo grupo de pessoas. E a partir do momento que você demole esse patrimônio ou você deterioriza esse patrimônio, você está fazendo um apagamento de memória, porque você não pode contar a história de uma coisa que não existe, né? E cada vez vai sendo apagada mais.
Então a importância de valorizar esses patrimônios, né, de guardar, de proteger, né, de ter sistemas de proteção mesmo, tanto de pessoas como as guardas municipal, né, que são o principal objetivo é a proteção desses patrimônios, e também educar para o patrimônio, né? Não é só falar não piche esse patrimônio, é porque você não pode pichar esse patrimônio, né? O que ele representa na sua história, na sua cultura da sua cidade. Ficar no Palace é assim inesquecível, né? Tanto que todas as outras vezes nós viemos ao Palace porque as minhas filhas amam. São crianças, uma tem 13, a outra tem 10 anos, mas elas gostam de ficar aí, porque elas descobrem coisas que no mundo atual elas não veem. É telefone com fio, é peças históricas, e isso faz diferença, porque elas saem daqui contando para os amiguinhos, na escola, e é muito gostoso ficar no Palace. O museu ele trabalha num tripé, né, de turismo, educação e cultura. E através desse tripé a gente realiza pesquisas, projetos, monitorias, né? E o atendimento ao turista, levando a informação sobre a era dos cassinos aqui em Poços e propagando cada vez mais o pouquíssimo de acervo que a gente tem sobre os cassinos, mas tentando digitalizar, levando não só para Poços de Caldas, mas região e o Brasil como um todo. E sempre nas monitorias escolares, né? Deixar principalmente os mais jovens cientes da importância que foi essa era dos cassinos aqui em Poços, tanto para a construção da cultura quanto para a economia da cidade. É uma coisa de espanto, fascinação e espanto. De ver principalmente a entrada do hotel com as pinturas, o jardim de inverno, o próprio mobiliário do hotel e o cassino, o luxo dos salões. Todo o trabalho que foi feito na época, tudo minucioso, tudo bem feito. Então eles se espantam e comparam até a castelos da Europa. Nós viemos várias vezes já, inclusive quando nós casamos, passamos a lua de mel aqui. 1988. Depois de lá para cá, a gente ficou um tempo sem vir, porém, de um certo período para cá, começamos a vir sempre, né? Então, são várias vezes que a gente vem para cá. O dono da maior rede de cassinos do Brasil, que era Joaquim Rolla, vendo as pessoas deixando de ir para o exterior para vir para Poços de Caldas, mandou um empresário, um emissário a Poços de Caldas, falou: olhem o que essa estância tem, que está concorrendo com os nossos cassinos das principais cidades brasileiras, da capital do Império. Olhem o que essa cidade tem. Este emissário vem a Poços de Caldas, analisa todos os cassinos que existiam, todos os hotéis que existiam e manda como retorno ao empresário Joaquim Rolla: temos que construir em Poços de Caldas uma filial da Urca. É autorizado a comprar o terreno e providenciar a construção. Com a construção do Palace Cassino, que era um grande cassino, vai se completar com a construção de termas, que temos hoje, Termas Antônio Carlos, é a segunda termas. Nós tivemos uma primeira, chamada Antigas Termas, ao lado do Palace Hotel. Você encontra uma cidade minúscula com 3 palácios no meio do nada. E isso era tudo em função da vida cassineira. Você está vendo aquele hall da entrada, é muito bonito, é histórico aquilo aí. Aquela mobília, aquele piso, tudo muito bonito. Nossa, muito. Assim, é uma viagem no tempo mesmo, né? É um patrimônio. Olha, eu acho que dentro do turismo em Poços de Caldas, os cassinos, eles são ainda um chamativo, são um chamariz da cidade. A cidade ela recebeu, na década de 20, o apelido de Las Vegas brasileira, exatamente por essa condição e pela quantificação de cassinos. Chegamos em 1940, 1930, 31, por exemplo, depois do Palace Hotel. Se define por fazer o Palace Cassino, que era um esplendor
que até hoje encanta as pessoas. Com 7 lustres da Tchecoslováquia, com 56 mil pingentes de cristal cada um, vindos diretamente da Tchecoslováquia, com um valor incrível em cada lustre daquele, que se constitui numa verdadeira obra de arte, as pessoas se encantavam e se encantam ainda hoje, 100 anos depois, com aquele esplendor. Um bispo de Jundiaí, que frequentava Poços de Caldas, quando ele entrou no prédio pronto e ainda não inaugurado do Palace Cassino, ele levanta as mãos aos céus e fala: Senhor, como é possível? Muitos dos nossos templos, das nossas igrejas, não têm o esplendor de um prédio como este, que é destinado ao vício. Tão encantador era encontrar a riqueza de detalhes com os maiores arquitetos do Brasil e outros estrangeiros contratados para um Palace Cassino. No museu nós temos imagens dos patrimônios materiais imóveis, né, como os cassinos que tiveram ao longo da história aqui, o Cisana, o Líder, o Palace Cassino, a Urca, que a gente também faz essa propagação, né, para que possa ser utilizado por todo mundo. E quando chega esses materiais aqui, né, nós não estávamos aqui na época, mas é feito um tombamento, e a gente vai montando um acervo de acordo com algumas temáticas. Aqui então no museu a gente tem alguns mobiliários de madeira, né, como o ficheiro, né, que é onde era guardado as fichas no próprio cassino da Urca, essa mesa, essas fichas, esses baralhos também era do cassino da Urca. E esse imóvel que está atrás da gente era um caixa do Palace Cassino, né, onde fazia-se a compra dessas fichas. Aqui no museu a gente tem inúmeras que vieram todos do cassino da Urca, que a prefeitura, após a proibição dos jogos, comprou esse mobiliário e essas fichas porque comprou o prédio de portas fechadas com tudo que tinha dentro. A vida econômica da cidade se resumia a cassinos. Restaurante estava ligado aos cassinos, hotéis e os principais hotéis ligados a cassino, até a moeda circulante de Poços de Caldas eram fichas de cassino. É um prazer, é um privilégio e de uma certa maneira estar trabalhando num local que é a história, é a nossa história. A história de Poços de Caldas é a história de Minas Gerais, que tem a mão do governo do estado. É a história, é cultura. Embora o cassino, como eu disse anteriormente, não era bem visto, mas é uma história, é uma cultura e essa cultura tem que ser preservada, tem que ser levada ao conhecimento das novas gerações. Na esquina de Rua Minas Gerais com a Rua Rio de Janeiro, onde ainda recente era um posto de vendas de passagens da Cometa. Ali foi um cassino chamado Cassino Ideal. Na esquina, um quarteirão depois, onde está o antigo Cine São Luís, era um cassino. Depois, um pouco à frente, ao lado da prefeitura, hoje há um edifício que era anexo à prefeitura. Ali foi também um cassino chamado Cassino Seleta. Na esquina de Rua São Paulo ainda, com a Rua Minas Gerais, do lado oposto, onde hoje temos o Gibimba. Ali foi um cabaré, o cabaré mais famoso do Brasil, e no andar superior, Cassino Caldense. Tem momentos muito interessantes desse Cassino Caldense e do próprio cabaré, né? Tínhamos até a última reforma, ainda tinha algumas peças. Algumas peças que foram para o museu daqui de Poços, poucas peças. Tem alguma coisa lá, algumas fichas dos jogos, o balcão que era na recepção, tudo, algumas peças, mas muito poucas. Mas no cassino em si, infelizmente, não ficou essa memória afetiva. Vamos chegar depois, Cassino Imperial, onde hoje está um banco, né, próximo à Câmara de Vereadores, onde hoje está o Banco Itaú. Foi um projeto ousadíssimo de cassinos do dono da maior rede de cassinos do Brasil, chamado Joaquim Rola, um mineiro que virou de tropeiro
a dono da maior rede de cassinos do Brasil, que eram os cassinos da Urca. Tinha no Rio de Janeiro, tinha em São Paulo e tinha em diversos outros lugares. Então, este mesmo ritmo de crescimento dos cassinos vai fazer com que nos anos 20 a gente tenha a construção do que hoje chama-se condomínio Quisissana, mas na verdade chamava-se Vila Quisissana. O ex-presidente Getúlio Vargas era um frequentador de Poços de Caldas, era um frequentador, dentre outras autoridades, das noites encantadoras de Poços de Caldas. Uma história da cidade, né? Você olha e você consegue ver que é uma história da cidade naqueles prédios, né? Aí, junto com esse cassino, com aí atividade termal, medicinal, tudo em entretenimento e hotelaria. Aí em Poços de Caldas tinha cerca de 22 cassinos e era a cidade da elite, da época, tanto do Brasil quanto do exterior. As pessoas não poderiam ficar 24 horas falando de doenças. E esta ideia de Dr. Pedro Sanches, esta observação que ele faz, trazendo números e mostrando, olha, a estância tal da França tem um número de turistas visitando a cidade também em função das atividades culturais, em função das diversões e tudo mais, representam muito para a economia daquele país. O mesmo ele observou na Alemanha, o mesmo ele observou em Portugal. Então ele traz para a nossa cultura a necessidade de fazer de Poços de Caldas não só a estância de tratar doenças, mas também de oferecer uma reeducação através da arte, através da cultura, através da diversão. Poços de Caldas ficou conhecida como a Las Vegas brasileiras, embora pelo relevo nosso seria mais uma Monte Carlo. Em 1942, nós vamos estar inaugurando o Cassino da Urca. Isso aconteceu em 138 dias. Em apenas 138 dias, toda aquela estrutura foi construída com pedreiros e construtores trabalhando dia e noite e se ofereceu o Cassino da Urca. O hotel tem aquele glamour, tudo assim. Eu sou pós-caldense, eu conheço aquilo desde que eu nasci. Mas o cassino tem um charme, ele dá um tchan a mais, ele é fascinante. É muito difícil porque eu acho que, na verdade, é um problema nacional, não só do Brasil, mas principalmente do Brasil, a salvaguarda das memórias, das culturas, das atividades que aqui passaram ao longo do tempo, das pessoas importantes que vieram a Poços, principalmente por conta dos cassinos, né? Acredito que, por conta dessa proibição, ela foi vista de uma forma muito conservadora, não só, mas principalmente veio muito do conservadorismo, e isso fez com que apagasse da memória das pessoas e deixasse isso como fosse um legado ruim, né? Sem considerar a relevância que teve para a cidade, a contribuição econômica, a contribuição para a cultura. Então tem que sempre analisar os dois lados. Então, a gente de alguma maneira fazer parte da história é gratificante. O que eu, voltando a citar a parte histórica, cultura, preservem o passado. A gente tem muito que aprender com as coisas que se passaram. O pessoal que trabalhou, os imigrantes, que fez parte, a mão de obra imigrante também esteve ali. Então, é um conhecimento, é uma cultura, é uma tradição. Então, procurem conhecer, procurem se informar, procurem saber e, acima de tudo, preservar essa maravilha que nós temos aqui na nossa cidade.
E sejam bem-vindos quando uma oportunidade que puderem conhecer. Vão ver a maravilha que é. Então, preservem, cuidem bem. Eu tenho um anseio muito grande, até porque o meu objeto de pesquisa é o patrimônio, então é a herança dos nossos antepassados, né, de uma coisa que foi considerada valiosa por um grupo de pessoas. E a partir dessa percepção do que foi valioso, é importante a gente valorizar, né, porque a gente acaba replicando essa herança dos nossos antepassados, de certa forma adequando ao nosso meio agora, à nossa vivência agora, mas sempre relembrar, não apagar essa memória, principalmente as histórias orais, né? Eu acho que muita coisa, é lógico que os patrimônios históricos são materiais, né? Os patrimônios materiais são importantes, mas principalmente aquelas falas que são de boca a boca, dos nossos avós, dos nossos vizinhos, dos nossos bairros. Eu acho que tudo que foi considerado importante precisa continuar sendo importante, porque é uma valorização da memória de um certo grupo, de uma certa cultura. E isso é muito importante para a valorização e a preservação da nossa cultura, como brasileiro, como pós-caldense, como mineiro. Olha, eu acho que além da preservação, quando a gente está falando dos cassinos, a gente deveria falar mais de conservação. Conservação, porque a conservação ela inclui a relação entre a história objetal e ao mesmo tempo a presença humana, então a gente tem essa influência. Eu acredito que a comunidade local ela deveria zelar mais pelo condicionamento e pela permanência dessa história, fornecendo, apresentando relatos orais sobre a história, principalmente de quem vivenciou esse período, para nós termos um registro oral sobre a história dos cassinos. Acredito também que uma maior adesão de acervo, não apenas para o museu, mas para outras instituições também seja válida, principalmente pensando em cunho pedagógico, para estar proporcionando aos alunos a experiência de conhecer esse tipo de instituição que operou veementemente dentro da cidade. Então acho que é fundamental, que já é clichê o que se diz, mas é verdade, o povo sem passado não tem futuro. E eu acredito muito nisso. E a gente preservar, e é uma luta para preservar tudo isso, nós temos bastante bens já tombados, bens em processo de tombamento. Eu acho que nós precisamos lutar muito para que isso continue acontecendo, porque é a nossa história. É uma cidade deliciosa, onde a gente sente a segurança, o aconchego, o lazer, os passeios. E o que mais assim me deixa o coração quentinho, vamos dizer assim, é que eu acho assim a felicidade que a gente vê na terceira idade aqui.